Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo, do time da Economia da SMI Consultoria. E vou comentar um pouco com vocês hoje sobre o nosso cenário econômico dessa semana. A semana passada ela não trouxe tantos acontecimentos grandes, relevantes, trouxe um que eu já vou falar daqui a pouco, mas ela trouxe bastante indicadores, principalmente aqui do Brasil, que já dão uma noção de como é que anda a nossa economia. Então, sobre os acontecimentos, né, internacionais, na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou um pacote emergencial de 2 trilhões de dólares como uma forma de mitigar os efeitos do Covid-19 lá na economia americana. Nessa mesma semana, o país foi declarado o novo epicentro da pandemia do coronavírus, então isso já trouxe uma preocupação um pouco maior para os mercados, e que esse pacote emergencial também tentou sanar um pouco essa grande preocupação, né? Esse pacote tem várias medidas dentro dele. A principal, que chamou mais a atenção, foi a distribuição de aproximadamente 1.200 dólares por adulto lá nos Estados Unidos. Então, foi um pacote bastante esperado, assim, que vai ajudar essas famílias a ter uma certa renda enquanto elas passam por esse período bem difícil aí do coronavírus. Já na zona do euro, saiu aí o dado do índice de gerência de compras composto, ou seja, que junta a indústria e o setor de serviços. Lembrando que esse PMI ele tem uma marca divisória nos 50 pontos, então acima de 50 ele marca a expansão da atividade e abaixo de 50 a retração da atividade. Ele para o mês de fevereiro ele caiu bastante, caiu para 31,4 pontos. Era esperado até que fosse ter uma queda, já que o continente tem sido bastante afetado pelo coronavírus, mas não uma queda com tanta magnitude assim. Ela caiu realmente muito mais do que era esperado. Então, se vê que existe realmente essa retração muito forte da economia europeia diante dessa pandemia. Agora, então, olhando para o nosso cenário nacional, as vendas do varejo, dos indicadores de atividade econômica que saíram na semana passada, registrou uma queda de 1% no mês de janeiro em relação a dezembro de 2019. Essa queda não foi ainda efeito do coronavírus, né? O coronavírus ele começou a afetar mais a partir aí de fevereiro e agora de março. Então a gente já é um sinal bastante negativo de que a nossa economia já não estava vindo tão bem quanto se gostaria antes mesmo dessa nova pandemia. Já o setor de serviços apresentou um aumento de 0,6% no mês de janeiro. Esse aumento foi bem em linha com o que era esperado pelo mercado. Em 12 meses também a alta foi de 1,8%. Só que, novamente, isso foi antes do início da pandemia do coronavírus. Como vocês podem acompanhar também no gráfico, a gente está tendo um resultado aí, ele está andando um pouco de lado nesses últimos meses. Então, é um sinal não tão bom assim, apesar de ser positivo, porque ele demonstra que a nossa economia realmente não estava vindo tão forte assim quanto a gente gostaria. Então, agora com essa pandemia, é bem provável que a gente vai ter uma piora muito maior do que se esperava. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, média atividade como um todo, ele também veio positivo em janeiro, só que ele veio abaixo do que era esperado. Ele cresceu 0,24%, enquanto a expectativa era de um aumento de 0,4% no mês. Na comparação anual, o índice cresceu 0,69%, ou seja, foi um crescimento também muito baixo, né? Menos de 1% aí no ano inteiro. Isso, novamente, é um sinal bastante negativo, porque pelos mesmos motivos da venda do varejo ali e do setor de serviços. Ele vem baixo antes mesmo do início da pandemia do coronavírus. O que significa que agora com essa pandemia, a nossa atividade, que já ia ser com certeza fortemente afetada, vai provavelmente ser mais afetada ainda do que a gente esperava. Então vai ter uma retomada também quando passar essa pandemia muito mais difícil. Por isso que esses dados acabam desanimando um pouco. Mas, enfim, a gente vai ter que ver agora como é que vai ficar a nossa economia pós-pandemia, né? Nos dados que forem divulgados dos próximos meses. Já a nossa inflação veio também no mês de março muito abaixo do que é o normal, na verdade, né? Ela apresentou alta de 0,02% no mês, ou seja, praticamente nada. E abaixo também um pouco das expectativas, que previam alta de 0,06%. No acumulado em 12 meses, o índice ficou em 3,67%, ficou, como vocês podem olhar ali no gráfico, muito abaixo da meta da inflação, o que por um lado é bom, né,
para os nossos investimentos, né? Porque isso abre mais espaço para o Banco Central cortar a taxa de juros. Só que, por outro lado, é ruim pelo motivo pelo qual essa inflação está vindo baixa, né? Ela está vindo baixa porque não está tendo consumo, não está tendo muita demanda. A gente está, muitas cidades, muitos locais já estão em quarentena há mais de uma semana. A gente está tendo aí um período com um consumo e com produção muito baixos. Então, naturalmente, a inflação acaba vindo mais abaixo. Então, por isso que esse dado acaba sendo aí um pouco ambíguo, mas vamos ter que continuar acompanhando aí nos próximos meses para ver para que direção que ele vai andar. Para essa semana, então, o que temos mais de novidades aí? No calendário semanal brasileiro, a gente vai ter divulgações principalmente relacionadas ao setor público. As principais vão ser a nossa produção industrial de fevereiro, que talvez a gente já veja aí um efeito um pouco mais forte do Covid-19, e os dados de resultado primário do setor público e do governo central. Já no calendário internacional, nós vamos ter muitas divulgações essa semana, principalmente em relação à atividade dos Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial nosso, que vai dar uma certa ideia também de como é que estão os rumos da nossa atividade. Então, na sexta-feira, vamos ter a divulgação da taxa de desemprego do país, assim como o índice de atividade de serviços e o índice de atividade da indústria também durante a semana. Então é isso, pessoal. Semana passada não contou realmente com grandes acontecimentos, como nas semanas anteriores, mas ela realmente trouxe bastante coisa para a gente analisar, para a gente olhar em relação à nossa economia. A semana foi positiva para a renda variável, mas acabou ainda não conseguindo compensar todas as quedas do mês de março. Então, com isso, o Ibovespa acumulou aí queda de 29,51% no mês de março. Já o IMAB, nosso índice de renda fixa, acumulou queda de 7,12% no mês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, entre em contato com a nossa equipe, nós estamos sempre à disposição. Desejo uma ótima semana a todos e até a próxima.